algo tão poderoso que eu gosto de falar, que existe, tá, pessoal? Sobre os espíritos que Deus falou. Eu falava no outro vídeo, tá, pessoal? Sobre a excelência desses espíritos, que a gente, como seres humanos, somos só mais uma criação do próprio Deus único, entende? Você vê como Deus é poderoso e grande. Como Deus único, criador de tudo que existe, o único ser, ele criou tanto poder, né, pessoal? Tanta autoridade. Você vê, ele é o Senhor. E todas essas coisas, pessoal, obedecem ao Criador, os espíritos, tá? Todos no mundo espiritual, essas forças, esses poderosos, obedecem à voz do Criador, do seu Criador. E se não obedecer, certamente será exterminado, tá, pessoal? Estou dizendo isso como fosse uma obrigação, mas eles sabem que se desobedecerem a Deus, eles desistem pelos séculos dos séculos, tá, pessoal? Esses espíritos, eles já existem aí, bilhares e bilhares de anos, eles estão com Deus, ninguém se sabe aí quantos anos tem o próprio Deus, a existência de Deus. A gente está chegando agora, entende? A gente está chegando agora, então a gente não sabe. Então esses espíritos já estão com Deus aí por toda a eternidade, ou seja, a gente não sabe também quantas desobediências. A gente sabe agora que teve querubim que desobedecer a Deus, entende? A gente entende e sabe que teve um querubim que desobedeceu a Deus e foi punido com a condenação do inferno. E a gente que veio depois, que Deus criou o ser humano depois, que a nossa criação é recente, é nova, o ser humano é novo na Terra, claro, muitos anos, mas a gente é novo. A gente vive no nosso tempo, no meu tempo, você vive no seu tempo, ou melhor dizendo, a gente, no meu tempo, a gente vive agora, entende? Então a gente sabe o nosso tempo, a gente é novo aqui na Terra. Então nós somos uma criação de Deus. E quando eu falava das outras criações de Deus, né, e uma das mais excelentes, que chamado tempo, o tempo, o acaso, que depende todos os outros espíritos, a inteligência, a velocidade, a sabedoria, né? O conhecimento, depende tudo do acaso. Por exemplo, a gente utiliza muito o acaso. Eu vou dar um exemplo aqui, que a gente utiliza muito o acaso e o tempo. Por exemplo, quando o pescador ele joga uma rede no mar, tem para pescar, uma rede traiçoeira para pescar aqueles peixes. Por mais que aqueles peixes sejam ligeiros, né, sejam rápidos, tá? Não significa que eles não vão ser apanhados nesse dia, entende? E a rede traiçoeira, por que isso acontece? Porque esses peixes não sabem o tempo deles. Olha só que interessante. Assim como eu, você, a gente não sabe a nossa hora, nem o nosso tempo, a gente não sabe o que vai acontecer na frente, por a gente não saber dessas coisas. Se o peixe soubesse que aquela rede ia pegar ele e ele ele ia acabar no prato do ser humano, ai, certamente ele não deixaria ser apanhado. A mesma coisa acontece com a gente, pessoal. Se a gente soubesse que um caminho que a gente está levando levasse à morte, fácil, a gente não deveria ser apanhado, entende? Então, aí que está a excelência, pessoal. Observa só, o tempo e o acaso. Então, aqui um exemplo de como a gente pode manter seguro a nossa fé. Se a gente for pego numa situação dessa. Por exemplo, a gente não sabe o mal que está andando na nossa frente. A gente sai de casa para trabalhar, mas a gente não sabe já voltar porque existe o mal aí. Existe a bala perdida. Hoje a gente se fere. Hoje a gente é vulnerável. A verdade é, a gente é fraco, a gente morre, a gente pode ficar doente. No mundo aqui tem muitas coisas ruins, né, pessoal? Então você sabe disso. Então, a única salvação é estar sempre firme na presença do Senhor Jesus Cristo. Tá ok, pessoal?